Eu considero que uma obra ela retrata um período, retrata um tempo. Existe uma coisa chamada que os historiadores estudam muito, que é anacronismo, e eles detestam o anacronismo porque pode criar distorções. Anacronismo, o que significa? É você ir para o passado com o olhar de hoje. Então, por exemplo, se eu vou para o passado, vou lá para a segunda metade do século XIX e vou falar de feminismo, é uma coisa anacrônica, não existia nem esse termo de machismo dentro daquele contexto, né? Então o anacronismo ele faz como se fosse uma limpeza na história, e isso não deve acontecer, né? A literatura, as produções ficcionais, mesmo os discursos políticos, tudo que ficou registrado, as figuras, são coisas que marcam uma determinada época. Agora, considerar que o nosso olhar de hoje ele pode fazer uma limpeza na história, isso é um erro, porque a partir do momento em que você tira todos os conflitos que aconteciam no passado, significa que você também está eliminando os movimentos sociais que aconteceram, as lutas sociais, como chegamos até aqui, né? Então, assim, há uma distorção nesse sentido, e que a gente precisa até trazer dentro desse contexto a questão do politicamente correto, que eu considero importantíssimo, né? Mas o politicamente correto, ele não é de acordo com o anacronismo, né? Ele vai procurar a cada momento histórico, né? Você vê, olha, como é que estão os movimentos sociais, as lutas sociais que estão acontecendo. Lucas. Eu vou falar mais de uma perspectiva, pensando um pouco na questão das mídias e como elas também dialogam, né, com esses movimentos todos. Acho que uma coisa interessante para a gente pensar é um pouco a janela de exibição ou de distribuição desses conteúdos no momento. Por exemplo, o streaming ele surge com esse lugar de um repositório de conteúdos, e a Globo se aproveita para fazer da sua plataforma esse repositório de conteúdos do passado, porque isso se torna uma estratégia comercial contra uma Netflix, né? Então, o que eu posso fazer contra uma empresa transnacional que começa a atuar no país? Eu recupero o meu acervo. Desde que você tem essas reprises no Viva também, existe um pouco essa característica. As reprises começam no Viva, na TV paga, e depois você tem esse outro ambiente, que é o streaming. Existe essa característica de você trazer as obras como elas foram feitas, que é algo que você não vê na TV aberta, né? Então, acho que isso pontua também essa questão. Tieta agora vai para a TV aberta, e a gente tem Rock Santeiro passando no Viva também, já no streaming e tudo mais. E claro que a TV aberta vai demandar algumas questões, mesmo a questão do tempo de arte, né? Então as novelas são editadas, os conteúdos vão ser editados pensando nisso. Mas quando você tem também esse outro ambiente, essa possibilidade desse resgate, eu acho que a Globo começa a se valer justamente dessa ideia de um resgate histórico, inclusive, né? E pensar a televisão como documento histórico, né? É algo muito recente, né? O João Freire Filho, que é um pesquisador, ele até diz que quando você tem ali na virada do século a televisão fazendo 50 anos em várias partes do mundo, é que você parte para esse momento de olhar e dizer, nossa, aquilo que era feito no passado, a gente pode estar, então, entendendo a história por meio dessa perspectiva. Posto tudo isso, acho que como a Globo começa também a se valer disso como essa estratégia, a partir do momento que ela percebe que existem algumas tramas, né? Teve o caso de Malhação, justamente, em que eles começam a fazer esses cortes no Viva. Acho que pensando em atender uma demanda que é importante, né, atualmente, mas você fica nesse lugar mesmo do que a gente está falando, dessa questão da narrativa como esse documento histórico, que é importante você pensar, assim, que isso existiu e que não existe mais nas narrativas contemporâneas por conta de diversas lutas desses movimentos, né, e que justamente vão se refletir na produção midiática contemporânea, mas fingir, né, como o próprio professor Alexandre falou, fingir que isso não aconteceu pode até nos dar essa falsa impressão de que não temos mais problemas a resolver, né? E esses próprios movimentos que lutam por isso sabem que, infelizmente, é uma luta constante para você manter esses direitos conquistados.